Entendendo como se dá a progressão da nefropatia, vocês vão ver que vão conseguir acertar qualquer questão de prova que apareça desse assunto. Em relação a esses estágios, tudo inicia com a hiperfiltração glomerular, porque aumenta a glicose no glomérulo e a glicose é osmoticamente ativa, ela leva água junto. E daí essa água com a glicose vai acabar levando a um aumento da pressão intraglomerular, que vai aumentar a sua filtração, o rim até às vezes aumenta de tamanho. É uma das causas de doença renal crônica com rim grande, diabetes é uma delas. E aqui até o clearance aumenta um pouco, a taxa de filtração glomerular aumenta nesse início, então, parece que está melhor o rim, mas não, engano nosso. Esse aumento da filtração, essa hiperfiltração vai começar a gerar lesão no glomérulo, lesão no néfron, e essa lesão vai se manifestar histologicamente de duas formas principalmente. A mais comum é a glomerulosclerose difusa com expansão mesangial, e a mais específica, que não é a patognomônica, mas a mais específica, é a focal com hialinose arteriolar e fibrose túbulo-intersticial. Essa mais específica aqui é a que mais aparece em prova e ela adora aparecer com outro nome, o nome de Kim-Steele-Wilson. Até coloquei as bolinhas aqui, Wilson, para vocês lembrarem aqui. Então, é uma lesão mais específica e ela é focal, então as bolinhas estão focalmente aqui distribuídas. Mas lembrar que a mais comum é a glomerulosclerose difusa. E essas lesões vão progredindo e o paciente vai acabar perdendo proteína pela urina. Isso só um pouquinho, a microalbuminúria, e depois acaba progredindo para perder uma quantidade maior, a macroalbuminúria. E a gente vai quantificar o quanto de albumina o paciente está perdendo para dizer se o paciente começou a ter disfunção renal do diabetes, doença renal do diabetes. Porque apesar do primeiro estágio ser a hiperfiltração, aqui ainda não tem um impacto clínico significativo, vai começar a ter impacto clínico desde a microalbuminúria. Por isso que nas questões de prova vocês podem encontrar os primeiros estágios do diabetes, da nefropatia diabética, da doença renal do diabetes, é hiperfiltração e microalbuminúria. É porque esses conceitos estão meio entrelaçados. A hiperfiltração é uma coisa fisiopatológica, mas um pouco sem impacto clínico. O impacto clínico mesmo vai ser a microalbuminúria. E daí, para quantificar, eu vou medir a relação albumina-creatinina na amostra isolada da urina. Então, vou pedir para o paciente pegar a urina de manhã, levar para o laboratório, a primeira urina da manhã, e vai quantificar. Daí, eu vou classificar em A1, A2 ou A3. Alguns livros colocam ainda como normoalbuminúria, microalbuminúria ou macroalbuminúria. A1, normal, está menor do que 30 mg por grama de creatinina. Então, vou pegar na amostra de urina a albumina e a creatinina e vou dividir a albumina por creatinina e vai dar essa relação. A 2 já começa a alterar, já é microalbuminúria, que é entre 30 e 300. E a 3 já é macroalbuminúria, já é maior que 300. Inclusive, nesta fase aqui, o ideal é pedir a urina de 24 horas também, para quantificar de maneira exata quanto o paciente está perdendo durante o dia inteiro. E aqui é importante lembrar que todos esses testes, como quase tudo na endocrinologia, precisa ser repetido para confirmar. Então, eu não posso pegar uma medida só e dizer, não, o paciente já tem uma doença renal do diabetes, já tem uma micro ou macroalbuminúria. Por quê? Porque ele pode ter uma infecção do trato urinário e está com proteína perdendo pela urina. Então, não significa nada em relação à complicação microvascular. Ou ele pode ter feito exercício físico, perder um pouco de proteína, sem uma significância clínica. Então, precisa ser repetido esses testes para confirmar se realmente o paciente tem uma doença renal do diabetes. E à medida que vai progredindo a macroalbuminúria, pode levar inclusive à disfunção, à doença renal mesmo, à insuficiência renal, com diminuição do clearance de creatinina. E daí até o pessoal da nefrologia com certeza já mostrou isso para vocês. Mas só reforçando aqui a classificação, grau 1 seria normal, clearance maior que 90, entre 60 e 89 já é um grau 2, menor do que 60, que já é clinicamente mais significativo, grau 3A, grau 3B entre 30 e 44, entre 15 e 29, grau 4, menor que 15, grau 5. Então aqui é a sequência tradicional, mas a gente precisa pedir tanto ao mesmo tempo a microalbuminúria para fazer o rastreio, a albumina sobre creatinina na urina, como também a creatinina sérica, que pode haver um bypass aqui de normoalbuminúria para insuficiência renal, que eu vou mostrar a vocês. Então, rastreios são esses dois. Creatinina sérica, para eu calcular o clearance de creatinina, e a relação albuminúria por creatinúria na urina isolada. Lembrar de repetir os testes. Então, só reforçando aquele conceito que eu falei para vocês, pode haver um bypass, passar de hiperfiltração para insuficiência renal, ou de normoalbuminúria para insuficiência renal, sem passar por perda de proteína, e isso não significa que não é do diabetes.
Então, por isso que precisa pedir as duas coisas, precisa pedir tanto na urina quanto no sangue. Agora, muito cuidado com essa informação aqui. Apesar de poder ter esse bypass aqui de normoalbuminúria passar para insuficiência renal, hiperfiltração passar para insuficiência renal, não é o habitual. O habitual é a sequência que eu falei, microalbuminúria, macroalbuminúria e daí vai passar para insuficiência renal. Tanto é que se eu tiver diante de uma uremia sem proteinúria, eu tenho até que desconfiar se é do diabetes mesmo. Uma outra coisa é que a nefropatia tem muita relação com retinopatia. Então, se eu tenho proteinúria sem retinopatia, também tenho que pensar, será que é do diabetes mesmo? Ou uma doença renal do diabetes antes de 5 anos do DM1? DM1 eu sei quando começou. Então, complicação crônica microvascular precisa de tempo. Ou se eu tenho sedimentos ativos na urina, tipo um cilindro hemático. Tem que pensar, só porque o paciente tem diabetes, vou ter doença renal do diabetes? Não, posso ter um lúpus, posso ter uma nefropatia por IgA. Então, pensar nisso quando eu tenho essas situações aqui. Em relação ao tratamento, o principal disparado, controle glicêmico, controlar a glicemia. Agora, outras coisas mais específicas. Se eu controlar a glicemia com o inibidor do SGLT2, as glifosinas, eu melhoro ainda mais o controle da nefropatia. Por quê? Porque ele vai levar a uma perda de glicose pela urina, isso vai diminuir a pressão intraglomerular. Então, isso facilita o controle da nefropatia. Além disso, controlar a pressão, principalmente com IECA ou BRA, fazendo bloqueio farmacológico do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tem que ser com um ou outro, os dois juntos podem aumentar a hipercalemia. E outra medicação que também aumenta a proteção do rim é a agonista de GLP-1. Além disso, o tratamento da dislipidemia também auxilia no controle da nefropatia. Outras complicações que podem aparecer em prova, só citar aqui, que são mais raras, insuficiência, infecção do trato urinário e pielonefrite enfisematosa e acidose tubular do tipo 4, que dá acidemia, hipercalemia e hipotensão.